Os eventos aconteceram no dia 19 de maio de 1986. Os objetos foram vistos em, pelo menos, 4 estados diferentes: São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Goiás. Só esse fato já é impressionante, pois indica que os fenômenos viajaram grandes distâncias em um curto espaço de tempo, o que seria desafiador para qualquer tecnologia humana da época. Grande parte dos avistamentos foi descrita como sendo o aparecimento de luzes dançantes no céu, mas estas geralmente são provocadas por interferências ou distorções visuais, objetos feitos por humanos, como balões meteorológicos, drones e satélites, ou ocorrências naturais, como planetas, estrelas, entre outros. Contudo, o tipo de avistamento e o comportamento das luzes descartou praticamente todas essas explicações. Vamos ouvir um trecho da conversa em que o controlador descreve as luzes paradas na pista e descarta a possibilidade de ser um balão ou algo parecido. Esses dois que estão aqui, que vocês estão agora, são bonitos. Estão paradinhos, alinhados aqui ao longo da minha pista, mudando de cor o tempo todo. Hein? Pista 15. Esses dois eu estou vendo agora, né? Que isso? Balão parado? O controle vendo 3 primários? Que isso, cara? Tá alto pra caramba, bicho. Além da descrição das testemunhas, as manifestações foram detectadas pelos radares do Centro Integrado de Defesa Aérea e do Controle de Tráfego Aéreo, o SINDACTA, que é o órgão responsável, junto com a Força Aérea Brasileira, por controlar e investigar o espaço aéreo civil e militar no território nacional. A detecção por parte desses equipamentos aponta para o fato de que as luzes estavam aqui, sobrevoando o nosso céu, que eram sólidas, ou seja, não eram efeitos luminosos, não estavam no espaço e nem pareciam qualquer tipo de tecnologia conhecida. As primeiras aparições ocorreram em São José dos Campos, interior de São Paulo, por volta das 8h15 da noite. O tempo estava em boas condições quando o controlador de tráfego iniciou o procedimento para a decolagem do voo 703 com destino ao Rio de Janeiro. Contudo, enquanto fazia a checagem dos instrumentos e do fluxo de aviões, o profissional observou uma luz estranha no céu parada, como se fosse um farol. Como seus aparelhos não lhe mostraram nada, e ele não havia sido comunicado sobre uma possível manobra não planejada, o controlador optou por ligar para a torre do Aeroporto Internacional de Guarulhos para confirmar se alguma aeronave viajava naquela direção. A resposta foi negativa. Intrigado, ele pegou um binóculo para tentar identificar o que estaria provocando aquela luz, mas o esforço foi em vão. Por mais que o fenômeno se assemelhasse a um farol de avião, o controlador não avistou luzes de navegação e logo em seguida a luz desapareceu. Pouco tempo depois, o aeroporto de Guarulhos retorna a ligação perguntando se o controlador teria avistado algum objeto a 20 milhas no setor Eco. Mesmo com bastante visibilidade, o controlador de São José não encontrou nada. Então, decidiu ligar para Brasília em busca de respostas. O áudio a seguir é um trecho desta conversa. Ô Brasília, você tem alguma coisa no meu setor Eco, 20 milhas aproximadamente? Pô, isso tá ficando engraçado. É o seguinte, eu vi aqui, questão de uns 10 minutos atrás, uma luz aqui no meu setor oeste, parecido com um farol de avião. Aí peguei o binóculo, olhei, não vi luzes de navegação. Chamei o controle de São Paulo, perguntei São Paulo, não tinha nada. O cara falou, olha, eu aumentei a varredura aqui e não peguei nada, não tem primário nenhum. O troço ficou um tempão parado na mesma posição. Olhei as estrelas em volta para ver se era uma estrela ou um planeta, né? Mas não é posição usual para estrela ou planeta. Ficou um tempão, sumiu. Agora São Paulo liga para mim e diz, tu tem alguma coisa aí no teu tráfego 20 milhas? No teu setor Eco? Falei, não tenho nada. Pô, tá ficando bom esse negócio, viu? Tá ficando bom. Como foi possível perceber, estava claro que a luz não poderia ser explicada pelo brilho de uma estrela ou planeta, e nem mesmo ser um avião, pois seu comportamento era totalmente diferente do esperado. Ao final, o profissional ainda deixa transparecer o quanto estava empolgado, dizendo que o negócio está ficando bom. O que é compreensível, afinal, quem não ficaria excitado por estar diante de algo totalmente incompreensível para a humanidade? Houve ainda algo muito interessante que não foi registrado nos áudios, mas foi descrito
nas investigações da época. Como o controlador não conseguiu identificar o que estava produzindo o fenômeno luminoso, mesmo com o auxílio de binóculos, ele decidiu reduzir a intensidade das luzes da pista de pouso e decolagem para diminuir a interferência visual e possivelmente enxergar melhor. Eis que, apesar de continuar sem respostas, ele pôde manifestar outra incrível coisa. Acontece que, com o brilho das luzes reduzido, o objeto começou a se aproximar do aeroporto. Assustado, o controlador aumentou a intensidade novamente e, para sua surpresa, o objeto se afastou como se estivesse interagindo com ele. Essa resposta aos estímulos reforçou a ideia de que não se tratava de uma anomalia atmosférica, mas de algo vivo e consciente. Naquela noite, pelo menos 3 aeronaves reportaram avistamentos semelhantes durante o voo, todas em locais próximos de onde os artefatos foram observados por outras testemunhas. O primeiro deles foi um Embraer EMB-110, conhecido como Bandeirante, que estava sendo usado pela TAM para fazer a rota de Londrina, no Paraná, até São Paulo, capital. O piloto reportou para o Centro de Controle Aéreo de Brasília que havia um objeto não identificado em aparente rota de colisão, o que, sem sombra de dúvidas, provocou um grande susto, mas felizmente o avião seguiu seu plano de voo sem intercorrências. O segundo avistamento foi realizado por uma aeronave da extinta Companhia Aérea Transbrasil, enquanto esta sobrevoava a região de Araxá, em Minas Gerais. O voo saiu de Guarulhos com destino a Brasília. Mas o terceiro avistamento foi o que mais impressionou a todos, sem sombra de dúvidas. Ele foi protagonizado por um avião bimotor Xingu, prefixo PT-MBZ, que voltava de Brasília e ia para São José dos Campos, lugar onde tudo começou. O piloto era ninguém mais, ninguém menos que o coronel Osiris Silva, que estava voltando de uma reunião com o então presidente da República, José Sarney. O coronel informou que avistou pelo menos 2 pontos luminosos que, de sua perspectiva, pareciam estrelas brilhantes que emitiam uma luz predominantemente vermelha. Nesses casos, o procedimento padrão é realizar uma manobra evasiva para se afastar dos artefatos e evitar uma possível colisão. Isso se o piloto não for um militar treinado com vários anos de experiência e serviços prestados à Força Aérea Brasileira. Assim, ao invés de desviar e se afastar, o coronel Osiris realizou uma manobra de aproximação e começou a perseguir o alvo. O áudio a seguir mostra um trecho da conversa entre as torres de comando e o piloto. É um ponto bem vermelho, positivo. Ele está perseguindo o troço. Tá sobre a Rádio 270 correndo atrás. Ele viu e tá atrás. Pode afirmar com certeza que não se trata de estrela? Afirmativo, que desapareceu novamente. Entendido, desapareceu novamente. Com certeza não se trata de estrela. Novamente, as testemunhas ressaltam que o objeto desapareceu subitamente, indicando que não poderia ser um fenômeno natural, como o brilho de uma estrela. Além disso, o coronel Osiris e os outros pilotos que estiveram envolvidos nesses acontecimentos afirmaram que alguns desses objetos voavam a velocidades inconcebíveis para a tecnologia humana, acima da velocidade do som em várias escalas. Mas quando estes fenômenos foram detectados pelos radares militares da Força Aérea, eles se tornaram oficialmente uma ameaça à segurança nacional. Por isso, vários caças foram enviados para persegui-los e interceptá-los. Ao todo, foram acionados vários caças F-5 e Mirage, que saíram das bases de Anápolis, no estado de Goiás, e de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, mas ninguém foi capaz de alcançá-los. Um dos pilotos disse que o OVNI chegou a Mach 15, o que seria o equivalente a 18 mil quilômetros por hora. A título de curiosidade, até então, o avião mais rápido da época era o North American X-15, que atingiu incríveis 7 mil, em 1967. Realmente era algo fora da nossa compreensão. Fica agora com um dos relatos mais impressionantes que foram recuperados pelos áudios que foram incluídos no Arquivo Nacional. Tem um passando baixo, cara. Tá bonito. Vou me aula, meu irmão. Rapaz, tô arrepiado, meu irmão. Você tá perdendo aí, patrão? Eles estão baixos, é por isso que você perdeu. Tem 2 altos aqui no alinhamento da pista e tem mais uns 2 ou 3 embaixo, voando baixo agora. De fato, é surreal. É preciso ressaltar que todos os arquivos também foram liberados para serem acessados pelo público, incluindo
30 avistamentos que aconteceram no ano de 2023. O que será que nós vamos encontrar, hein?